E o que eram as 5 solas? As 5 solas foi uma sistematização, uma sintetização da teologia de Lutero. Foram 5 áreas específicas no qual Lutero sintetiza a sua teologia. E essa teologia, ela vai de contra a Igreja Católica. Quando a Igreja Católica? E as 5 solas, elas se dividem da seguinte forma: sola Escritura, somente a Escritura; sola fide, somente a fé; sola gratia, somente a graça; solos Christus, somente Cristo; soli Deo glória, somente glória, somente a Deus. Irmãos, eu confesso para vocês que quando eu estava finalizando essa pregação ontem, 1h da manhã, eu não sei explicar, mas o meu coração ele foi tomado por um sentimento, e eu fiquei pensando assim: como nós somos covardes e negligentes, como nós somos frouxos diante da realidade que a gente vive. É muito fácil ser crente aqui dentro, cara. É muito fácil, sabe, Joel? É muito fácil ser leão aqui dentro. Mas a missão ela precisa continuar, irmãos. Eu fiquei pensando quanto sangue foi derramado, quantas pessoas foram queimadas, vivas, torturadas. Um dos reformadores, eu não sei se foi Savonarola ou se foi Knox, ele teve o corpo dele triturado, mano, jogado no rio Reno, para que ninguém venerasse o corpo dele. Eles mataram ele, picotaram ele todo queimado e jogaram no rio, para que nenhuma parte do corpo dele fosse venerada. Esses camaradas, em nenhum momento eles negaram a sua fé. Em nenhum momento eles negaram a sua fé. Em todo tempo eles defendiam as suas ideias, os seus escritos. Eles morreram afirmando em que eles criam, em que eles acreditavam. E Lutero, através das 5 solas, eu quero falar primeiro sobre a Escritura, sola Escritura. A igreja ela tinha as bulas papais, as encíclicas, os escritos por papas e cardeais, né? Tem mais valor do que a própria Escritura. Aí a reforma vai dizer o seguinte: não, a Bíblia é infalível. Desculpa, eu gritei. Ela fica me brigando comigo em casa para mim não gritar, então eu tenho que me controlar, mas é o ímpeto do Espírito, sabe, que queima dentro de mim, é mais forte do que eu. Dar vida por Cristo, irmão, não é nada. A gente acha que, nossa, é um sacrifício. Esses camaradas morreram aqui, irmãos. E a gente acha, até que para empregar a palavra ali na praça e falar de Jesus e orar com pessoas. Hoje eu orei com o irmão aqui, sabe? Parece que é uma coisa assim, não. É algo que a gente tem que viver ordinariamente. Eu tenho pensado que muitas vezes o nosso discurso não condiz com a nossa vida, com a nossa realidade. Nós estamos distantes disso. Sabe por que nesse exato momento a gente está pensando no que é o almoço daqui a pouco? A gente está pensando no que a gente vai fazer daqui a alguns instantes. A gente não está pensando no que a gente pode fazer ao sair daqui para transformar a realidade desse mundo através da palavra, através da Escritura. Então os reformadores eles chegam e falam assim, ó: a Bíblia é infalível, a Bíblia ela é inerrante, a Bíblia ela é fiel, não se pode acrescentar ou tirar nenhum tio, porque se acrescentar ou tirar as pragas, não é isso? Estão lá, elas virão sobre quem fizer isso. Se eu estiver errado aqui, me perdoe, estou tentando ser o mais didático possível, o mais simples possível, para a compreensão. E hoje, irmãos, eu acredito que a igreja precisa passar por uma reforma bíblica. A igreja hoje precisa passar por uma reforma bíblica. Por quê? Visões, revelações, profecias são de Deus? Sim, mas elas não vão substituir nunca essa revelação aqui, ó, que é a palavra. Não vão substituir revelações. A Bíblia já foi revelada. A
Bíblia já foi revelada. Visões, profecias não vão substituir a revelação da Bíblia. Não são mais relevantes do que as Escrituras. E muitos têm se apoiado nisso hoje. Deixa a Bíblia de lado. Vou consultar o irmão fulano hoje de manhã para ver o que ele tem para me dizer antes de eu sair de casa. É assim, irmão. Estou mentindo não, é isso que acontece. Vou consultar o fulano, o Beltrano, para ver o que Deus vai falar, o que ele está vendo. E aí a Bíblia fica fechada. Deus vai trazer revelações para você, querido, através das Escrituras. Deus vai trazer profecias através das Escrituras. Deus vai trazer, porque a Bíblia é infalível. Então a igreja hoje ela precisa passar por uma reforma bíblica. Só filho, somente a fé. A fé. A reforma diz o seguinte: a fé seguida de obras não salva. Penitência, sacrifício, flagelo, esmolas, confissão auricular, isso não salva ninguém. Somente a fé salva. Efésios 2:8 diz o seguinte: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. A fé é dom de Deus, não vem de vós, justamente para que você não se glorie. Somente a fé salva. E hoje ainda existem pessoas que querem ser salvas pelo próprio esforço. Vou construir uma igreja e vou doar. E a salvação está garantida. Vou comprar 2 milheiros de tijolo. Eu vou dar mais 50 sacos de cimento para o Wesley fazer a casa dele. Serei salvo. Não! A salvação é pela fé, não por esforço humano. E talvez hoje, talvez não, a igreja precisa voltar a esse caminho, ao caminho da fé, porque muitos perderam a fé. Estão confiando no seu próprio esforço. Sola gratia, somente graça. E aí novamente Efésios vai falar: porque pela graça sois salvos, mediante fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então salvação não se alcança por indulgência. Nós precisamos descansar no amor e na graça de Deus. A gente está falando de graça. Nós precisamos descansar no amor e na graça do Senhor. Há descanso na graça de Deus. Há graça no amor. Amém? Então, o sucesso, ele não depende do que eu ofereço. Parece que hoje em dia a gente quer, a graça vale o que eu dou, nessa graça barata, ela vale o que eu ofereço. Eu estou falando da igreja atualmente, de uma maneira geral. Parece que nós queremos barganhar a graça, comprar a graça. A graça tem a ver com o que eu posso ofertar mais, com o valor do meu dízimo. A minha graça é maior. Mas eu volto a repetir que a graça está somente em Jesus, em mais ninguém. A graça está em Cristo, não no teu esforço e tampouco no que você tem a oferecer. A graça vem de Deus. Solos Cristos, somente Cristo. Cristo é o mediador. Cristo é o mediador. E a Igreja Católica ela afirmava que Pedro, os apóstolos, os santos, Maria, eles tratam Maria como corredentora. Maria não foi crucificada, Maria não deu a vida por ninguém. Esses homens não são mediadores, só há um mediador entre Deus e o homem. Quem é? Somente Cristo.
aquele que sangrou, aquele que um cordeiro imolado, sacrificado, transpassado, moído por nossas transgressões. Ele é o nosso mediador. Maria, uma mulher comum, que deu à luz somente, ela não foi crucificada, ela não deu a vida por ninguém, ela não é corredentora, como a igreja afirma, a igreja católica, pagã, e como os gnósticos desse tempo, eles afirmam. E na igreja atualmente a gente percebe que há homens que querem se colocar como mediador entre Deus e os homens. Homens querem se colocar nesse lugar. Abusos de autoridade, manipulação. A gente deve conversar um pouco sobre isso ontem. Manipuladores querem ter o controle da vida das pessoas, querem dominar as ações das pessoas e querem se colocar como mediador na vida das pessoas entre Deus e os homens. Que o Senhor perdoe a igreja por isso, perdoe esses homens por isso, porque mediador só há um, e é Cristo. Só lhe deu glória somente a Deus. E a igreja católica ela fala: olha, a glória está sobre o vigário de Deus, sobre o Papa. Hoje é o Francisco, né? O Papa atualmente é Francisco, né? Isso. E ele fala, e a reforma diz o seguinte: olha, bispos, papas, apóstolos, igreja não merece glória. A reforma vai dizer isso. Somente nele existimos e vivemos. Romanos 12:36 diz o seguinte: porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória somente a Deus, adoração somente a Ele. E hoje o que nós precisamos hoje, contextualizando, igrejas antropocêntricas, onde o homem quer estar no centro. O homem é o centro de tudo, impondo regras. O culto gira em torno do homem. Parece que o louvor merece a glória da igreja. Os líderes se colocam como aqueles que merecem a glória, mas é tudo por Ele e para Ele, irmãos. A glória pertence a Deus e não a nós. Nós temos que nos prostrar diante do Senhor, nos humilhar diante do Senhor. A glória pertence somente a Ele. E nisto consiste a reforma protestante: fazer com que a igreja ela volte à sua forma original, a ser uma igreja bíblica, uma igreja santa, amém? Uma igreja saudável, uma igreja escriturística, a igreja que nasce lá em Atos capítulo 2 e toma forma em Atos 14, Atos 42. Essa é a igreja. A reforma ela busca isso, que a igreja ela volte a ser uma igreja bíblica, uma igreja guiada por Deus, uma igreja com a sua essência de origem. E as doutrinas de Calvino, irmãos, e Zwinglio, foram os anos afetados de imediato por essa influência de Lutero, elas permeiam até os dias de hoje das nossas igrejas. Essas doutrinas elas permeiam. A Deus somente seja dado o louvor e a glória. Nós somos trapos de imundícia, somos trapos. A reforma ela resgatou o Evangelho. A verdade é essa. A reforma ela trouxe resgate ao Evangelho. E que em nome de Jesus eu oro para que uma nova reforma elas nos envie a Cristo novamente. Eu oro para que uma nova reforma elas nos enviem ao Senhor novamente. Eu oro para que haja uma reforma bíblica, para que haja uma reforma na sua mentalidade, para que nós, como esses reformadores, tenhamos um coração apaixonado, um
coração inflamado por Cristo, e que a gente não seja covarde, que a gente não seja omisso, mas que a gente avance por uma causa do Evangelho de Jesus, dando a Ele a glória, entendendo o valor da Escritura e reconhecendo a mediação, reconhecendo Cristo como nosso mediador.